Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Dessa vez nós vamos tratar do grupo funcional carbonila, que vai estar presentes em aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Bons estudos! Hoje nós iremos localizar a carbonila em alguns compostos orgânicos. O que é a carbonila? É um grupo funcional encontrado em compostos orgânicos. Ela é constituída por um átomo de carbono ligado a um átomo de oxigênio. Isso por uma ligação dupla. Aqui vemos o modelo de uma molécula. Observe aqui que tem uma parte vermelha e uma parte cinza. Essa parte cinza é o carbono e essa parte vermelha apresenta o oxigênio. E aqui observe uma dupla ligação entre esses dois átomos. A fórmula geral da carbonila é C-O. Aqui nós temos C-O. Essas duas ligações restantes do carbono, elas podem ser estabelecidas com outros átomos. Por exemplo, aqui vamos colocar o hidrogênio e aqui à direita vamos colocar outro átomo de hidrogênio. Então, nas partes restantes, podemos colocar outros átomos. Vamos ver alguns exemplos de nomes de compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional carbonila. Vamos escrever aqui, como exemplo, nós temos os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos e os ésteres. Vamos nos ater apenas a estes compostos orgânicos. Vamos verificar a carbonila em aldeídos. A fórmula geral de um aldeído é dado por o radical, carbono, hidrogênio, oxigênio. Vamos expandir mais essa notação e ficaremos com o radical, o carbono ligado duplamente ao oxigênio e com uma ligação simples com o hidrogênio. Aqui vamos usar o prefixo met, que quer dizer um carbono. Isso nos diz que esse carbono dupla O e ligado com o hidrogênio, ele faz sua quarta ligação com um hidrogênio. Observe que o composto tem apenas um carbono. A sua nomenclatura é feita da seguinte maneira. Nós temos o prefixo met mais o tipo de ligação, no caso saturada, o infixo an, mais a terminação. Por ser um aldeído, ele termina em al. Portanto, o nome desse composto é metanal. Essa fórmula estrutural plana pode ser escrita de uma maneira simplificada ou condensada. Hidrogênio ligado com CHO. Por que eu não coloquei COH? Para que não pareça uma hidroxila. E você pode condensar mais, ficando da seguinte maneira: hidrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Assim, a fórmula molecular do composto é C, um carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa é a fórmula molecular do metanol. Podemos observar um modelo estrutural dessa molécula. Aqui nós temos um carbono, um oxigênio e 2 hidrogênios, que nós estamos localizando na nossa carbonila e ela também está aqui, C-O. Vamos dar exemplo de mais um aldeído. Sabemos que a fórmula geral do aldeído é, expandindo essa notação, nós temos o radical ligado com o carbono, que está com um dupla O e uma ligação simples com um hidrogênio. Vamos escolher utilizar 2 carbonos no composto. Então, o et, sabemos que indica que na cadeia carbônica teremos 2 carbonos. Nós já temos um aqui, e no lugar do R vamos colocar outro carbono. Para completar os hidrogênios desse carbono, nós vamos acrescentar aqui 3 hidrogênios. Isso devido à tetravalência do carbono. Eis aqui a fórmula estruturada desse composto. E vamos logo localizar a nossa carbonila. Representando essa fórmula estrutural plana numa fórmula estrutural simplificada ou condensada, teremos CH3 ligado com CHO. Simplificando mais essa fórmula, teremos 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a fórmula molecular desse aldeído. Mas qual é o nome desse composto, desse aldeído? Nós pegamos o prefixo et, porque ele tem 2 carbonos saturados, mais o tipo de ligação AN, carbonos saturados, ligações simples, mais o sufixo al, porque ele é um aldeído.
O nome, então, desse composto é etanal. O modelo 3D dessa molécula é dado aqui. Nós temos 2 átomos de carbono, sendo um ligado ao oxigênio, com ligação dupla. Essa aqui é a nossa carbonila. E os demais, pintados em branco, são os átomos de hidrogênio. Outro composto interessante que comporta a carbonila são as cetonas. As cetonas seguem sua fórmula geral, que é radical CO ligado com outro radical. Essa fórmula geral nós podemos expandir da seguinte maneira: radical, o carbono sempre com a dupla O, e um outro radical ligado a esse carbono. O exercício propõe utilizarmos o termo prop, que indica 3 carbonos. Aqui nós temos um carbono. No lugar desse R, nós vamos colocar um carbono, conservar o outro carbono, dupla O, e nesse outro radical nós precisamos colocar mais um carbono. Agora no composto nós temos 3 carbonos. Vamos colocar os hidrogênios para os respectivos carbonos. Eis a fórmula estrutural plana desse composto. Mas qual é o nome do composto? Vamos precisar do prefixo prop mais o tipo de ligação entre carbonos, que são ligações simples, simbolizado por AN, mais o sufixo ona, que é o sufixo, a terminação das cetonas. Assim, o nome dessa acetona é a propanona. E podemos escrever a fórmula simplificada ou condensada da seguinte maneira: 3 átomos de hidrogênio ligado a um átomo de carbono, mais C dupla O, que nós podemos condensar por CO, ligado a CH3. Podemos condensar ainda mais, fica CH3 ligado com CO e ligado com CH3. E a fórmula molecular é dada por 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Não podemos esquecer de sublinhar a nossa carbonila. Aqui nós temos uma representação dessa molécula em 3 dimensões. Nós temos 3 carbonos, sendo que 2 são ligados a seus respectivos hidrogênios. E aqui nós temos o átomo de oxigênio, que está ligado com ligação dupla ao carbono. Nossa carbonila também pode ser identificada aqui. Agora teremos outro exemplo de cetona. Vamos escrever aqui a sua fórmula geral: radical ligado a carbonila, que está ligado a outro radical. Vamos expandir: radical ligado a C dupla O, ligado a outro radical, R'. A tela sugere usarmos o prefixo but, que diz que teremos 4 carbonos na cadeia carbônica. Assim, no lugar desse R, vamos colocar um carbono. Agora temos 2 carbonos, né? C dupla O. Para substituir esse outro radical aqui, vamos colocar mais um carbono. Temos agora 3 carbonos, precisamos de outro carbono. Eis aqui o 4º carbono. Vamos colocar os hidrogênios em cada carbono. Aqui no 3º carbono temos 2 hidrogênios. E aqui no último carbono, à direita, nós temos 3 hidrogênios. Assim completamos a cadeia carbônica com 4 carbonos. E qual é o nome desse composto? Começamos com o prefixo but. Temos aqui ligação saturada entre carbonos, ou seja, infixo an, e temos que é uma cetona. Observe que a nossa carbonila está entre 2 carbonos. Isso caracteriza uma cetona que tem o sufixo ona. Portanto, o nome do composto será butanona. Essa cetona será uma butanona. Vamos simplificar mais essa fórmula estrutural plana. Vamos colocar 3 carbonos ligados a uma carbonila, ligado a um carbono com 2 hidrogênios, ligado a outro carbono com 3 hidrogênios. Simplificando mais ainda, condensando mais ainda essa fórmula, teremos CH3, CO, CH2 e CH3, que nos dá a seguinte fórmula molecular: 4 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. E aqui já está mostrado o modelo 3D da butanona, que nós temos 4 carbonos, que nós temos a nossa carbonila, e essa parte branca simboliza os hidrogênios. Outro composto interessante que carrega em si a carbonila são os ácidos carboxílicos.
E ele possui a seguinte fórmula geral: o radical COOH. Expandindo essa fórmula geral, temos o radical ligado a um carbono, dupla O, e o carbono ligado com uma hidroxila. Aqui nós temos uma carbonila e aqui nós temos uma hidroxila, que já estudamos lá na parte dos compostos álcools. Todo esse grupo aqui é um outro grupo funcional chamado carboxila. A tela sugere prefixo met, ou seja, um carbono. No lugar desse radical aqui, nós não vamos colocar carbono, porque o prefixo indica apenas um carbono na ligação carbônica. Então, no lugar desse R, vamos colocar apenas o hidrogênio. E nós temos o carbono dupla O com uma hidroxila. E qual é o nome desse composto? Começamos com o met, ou seja, temos um carbono na ligação carbônica, mas temos que o carbono ele possui ligação saturada. Podemos colocar mais. Quando se trata de ácido carboxílico, a terminação é oico. Mas antes do prefixo met, temos que colocar a palavra ácido. Assim, o nome desse composto será ácido metanoico. Com fórmula condensada, igual a hidrogênio, ligação com a carbonila e com a hidroxila. Condensando ainda mais, temos HCOOH. E a fórmula molecular equivale a CH2O2. E seu modelo em 3D é esse aqui, onde nós temos apenas um carbono. Aqui nós temos a carbonila. Temos uma hidroxila, que é O simples H. E temos o outro hidrogênio aqui ligado ao carbono. Não esquecendo que toda essa parte aqui, carbonila e a hidroxila, constitui a carboxila. Mais um exemplo de ácido carboxílico. Nós pegamos a estrutura dele, que é RCOOH, vamos expandi-la em C dupla O, ligado com a hidroxila. A tela nos orienta a usarmos o prefixo et, ou seja, teremos 2 carbonos no composto. Assim, no lugar do R, nós vamos colocar mais um carbono. Agora sim, temos 2 carbonos no composto. Colocamos a carbonila, a hidroxila, e vamos completar aqui os hidrogênios nesse carbono. Como daremos o nome fica sempre a palavra ácido na frente, aí depois o prefixo et. Aí depois do et nós temos a ligação entre os carbonos, que é uma ligação simples, são carbonos saturados, é o infixo -an, mas por ser um ácido tem a terminação oico, sem acento no O. Vamos escrever aqui o nome do composto, ácido etanoico. Essa fórmula estrutural plana vamos converter em fórmula simplificada, ou seja, H3C, com uma carbonila e uma hidroxila. Condensando mais, teremos CH3, CHO2. E a fórmula molecular será 2 carbonos, 4 hidrogênio e 2 oxigênio. Esses átomos podemos visualizá-los na estrutura 3D. Aqui nós temos 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênio, e que a mesma pode ser comparado aqui na fórmula estrutural plana, onde já estamos grifando a nossa carbonila. Lembrando que todo esse conjunto aqui, carbonila mais hidroxila, constitui uma carboxila. Obrigado por assistirem a essa aula. Espero que vocês não percam a próxima aula relacionada com conteúdos de química orgânica. Obrigado.